Boa tarde, eu sou o Jucá, professor Valdemir Jucá. Eu sou professor de Física do Centro de Ensino Aloísio de Azevedo, em Timon, fazendo a diferença de casa. O meu boa tarde especial para os alunos do primeiro ano tarde do Centro de Ensino Aloísio de Azevedo, em Timon. Pois bem, meus amigos, no nosso último encontro, nós fizemos um apanhado bom e muito bom em relação ao movimento na vertical, tanto o movimento ascendente quanto o movimento descendente. Reforçamos a existência da aceleração da gravidade, que o movimento na vertical era um movimento uniformemente variado e por isso mesmo seria estudado pelas mesmas equações. Então nós fizemos um apanhado em relação ao tempo de subida, o tempo de permanência no ar, a altura máxima que o corpo atinge e no final nós colocamos, como sempre, alguns exemplos. Na aula de hoje nós vamos introduzir um conceito novo que nós chamamos de vetores. Normalmente, eu até começo o curso de Física, de Mecânica, por essa parte de vetores. Mas começamos pela cinemática diretamente. Esses vetores é um conteúdo que vai ser apresentado agora, mas que seguramente não nos abandonará mais. Tudo que nós viemos a comentar futuramente, de alguma forma, esse vetor vai estar presente. Então, vetores, aí é o nome do capítulo, vetores. Em física, nós temos as diversas grandezas. E quais são os tipos de grandeza? O que é uma grandeza? O que é uma grandeza física? Tudo aquilo que pode ser medido é considerado como sendo uma grandeza. Massa, velocidade, aceleração, força e energia são algumas das inúmeras grandezas físicas. Então, o que é uma grandeza física? É tudo aquilo que possa vir a ser medido. As grandezas são classificadas em dois grupos, escalares e vetoriais. Ora, como o nosso capítulo é sobre vetores, acredito que já dê para perceber que, dentre esses dois tipos, esses dois grupos de grandezas escalares e vetoriais, qual aquela que vai nos interessar? É justamente a grandeza vetorial. Uma grandeza escalar. A grandeza escalar é um tipo de grandeza que é definida apenas a partir da informação do seu valor numérico. Esse valor numérico, pessoal, nós usaremos para ele o termo módulo. Determine um módulo, calcule um módulo, quanto é o módulo, pois esse módulo é o valor numérico, seguido de uma unidade de medida. Então, a grandeza escalar, ela é definida apenas com o valor numérico e a unidade. Eu só preciso disso, um número e a unidade. Esse valor numérico nós vamos chamar de módulo. Massa, temperatura e energia são exemplos de grandezas escalares. Já as vetoriais é um tipo de grandeza que possui, além do valor numérico, que é o módulo, direção e sentido. Então veja, a grandeza escalar, para ficar bem definida, eu preciso apenas do módulo. Já as grandezas vetoriais, eu preciso de módulo, direção e sentido. As grandezas vetoriais só vão ficar bem definidas quando elas têm módulo, direção e sentido. Força, velocidade e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Basicamente, em termos de definição, qual seria a diferença
entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Professor, é que a escalar, para ficar bem definida, só precisa do módulo. Já a vetorial, além do módulo, ela precisa de orientação, ou seja, uma direção e um sentido. Os vetores. Os vetores representam as grandezas vetoriais e indicam o módulo, que é o valor, a direção e o sentido. O vetor, pessoal, nós o representamos através de uma seta, um segmento de reta orientado. O módulo é o valor numérico do vetor, seguido da unidade medida, que define a grandeza vetorial. A direção é a reta onde o vetor está localizado. E as direções possíveis são diagonal, horizontal e vertical. Já o sentido. O sentido trata-se de para onde o vetor atua, de acordo com a sua direção. Assim, os sentidos podem ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o leste, para o norte, etc. Perceba que uma direção admite dois sentidos. Por exemplo, se eu pego a direção horizontal, eu posso ter o sentido para a direita ou o sentido para a esquerda. Se eu pego a direção vertical, eu posso ter o sentido para cima ou para baixo. Então, a direção, ela admite dois sentidos. Pois bem, operações vetoriais. Eu gostaria que você olhasse com mais atenção esse cuidado que está aí à esquerda. Primeiro, quando nós queremos indicar que uma grandeza é vetorial, nós fazemos isso colocando uma seta sobre a letra. Pega um A e bota uma setinha em cima. Então, aquele A representa uma grandeza vetorial. Pega um X e bota uma setinha em cima do X. Então, aquele X representa uma grandeza vetorial. Então, as grandezas vetoriais, eu sei que elas são vetoriais quando eu me refiro a elas, quando a gente coloca uma setinha sobre ela. Mas colocar a setinha em cima da letra, trabalhando aqui no computador e sem ter os programas adequados, eu sinto muita dificuldade. Mas vou lhe dar uma informação. Quando quer se fazer uma anotação vetorial, nós fazemos isso colocando uma setinha sobre a letra. Uma outra opção é colocar a letra em negrito. Você está digitando lá no Word, tem lá a opção um Nzinho negrito, você vê que a letra fica bem preta, é o negrito. Se você olhar aquele cuidado lá em cima, A mais B à esquerda está normal, é diferente de A mais B. Esse A mais B da direita está em negrito, ou seja, vetorial. O que está dizendo aquele cuidado é o seguinte: à esquerda você tem uma soma aritmética. É a soma que a gente faz no nosso dia a dia. 2 mais 3, 5 mais 4, coisa que o valha. E do lado da direita você tem uma soma de vetores. Soma aritmética é diferente de uma soma vetorial. Somar números, que é uma soma aritmética, não tem nada a ver com somar vetores, que é uma soma vetorial. Eu posso pegar vetores de valores 3 e 4, somar e não dá 7. Somar números é diferente de somar vetores. Quando eu somo números, eu olho apenas para os valores. Quando eu somo vetores, além dos valores, eu devo considerar a direção e o sentido. Isso importa.
Isso é determinante. Isso altera o valor da soma. Então, a primeira coisa, somar números é diferente de somar vetores. Posso somar 3 e 4 e não dá 7. Pode dar 5, pode dar 2, pode dar 6, pode dar 4. Então, é diferente. E o outro detalhe é que o negrito é também uma notação vetorial. Inclusive, eu lhe aconselho, quando você for digitar, fazer um trabalho de física ou de matemática, muitas vezes, para dar ênfase a uma determinada equação, uma determinada operação, o pessoal gosta bastante de colocar em negrito para chamar atenção. Não faça isso. Não faça isso. Chame a atenção de uma outra forma. Porque se você coloca em negrito, você está dizendo que se trata de uma grandeza vetorial e normalmente ela não é. Então vamos lá. As operações vetoriais não são realizadas da mesma forma que as operações algébricas, as operações aritméticas. Os módulos de dois vetores serão literalmente somados ou subtraídos somente se suas direções forem iguais. Ou seja, se eles estiverem na mesma direção, aí eu posso somar e subtrair literalmente. Na imagem acima, o módulo do vetor C, é aquele azulzinho lá de cima, será a soma dos módulos dos vetores A e B, o vermelho com o laranja, pois eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Caso os sentidos fossem opostos, os módulos dos vetores deveriam ser subtraídos e o vetor resultante teria o mesmo sentido do maior vetor da operação, que nesse caso é o vetor A. Pois bem, imagine duas pessoas para empurrar um carro. Pode ser que elas se juntem e empurrem no mesmo sentido. Então essas forças estão se somando. Mas pode acontecer de uma delas empurrar para um lado, a outra empurrar para o outro, e essas forças, na realidade, já estariam se subtraindo, podendo até vir a se anularem e o carro não sair para lugar algum. Então, quando eles têm a mesma direção, é extremamente simples se verificar quanto é que dá a soma e quanto é que dá a diferença. A soma de vetores. Vetores que se encontram na mesma direção e no mesmo sentido. O ângulo formado entre esses vetores é sempre nulo. Ora, se dois segmentos têm a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo entre eles é zero. Observe a figura abaixo. Veja o vetor A azul e o B vermelho apontando para o mesmo lugar. Eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Para encontrarmos a resultante desses vetores, o que é a resultante de dois ou mais vetores? É um vetor que sozinho substitui todos os demais. A grande maioria das questões sobre vetores resume-se em determinar o vetor resultante. E o que é o vetor resultante? Repito, é aquele vetor que sozinho substitui todos os demais. Ora, para encontrarmos a resultante desses vetores, basta somarmos o módulo de cada um. Além disso, o vetor resultante estará na mesma direção e sentido dos vetores paralelos.
e seu tamanho deverá ser o tamanho dos dois vetores originários. Então, você tem A azul, B vermelho, que vão ser somados, e a resultante vai ser esse verde. O tamanho dele é a soma dos dois tamanhos. Para calcular o módulo, ou seja, o valor numérico dessa resultante, podemos utilizar a seguinte fórmula. É só você somar o valor de um com o valor do outro. Então, quando os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, a soma deles, vetores, coincide com uma soma aritmética. Basta somá-los simplesmente. O vetor resultante de dois vetores opostos, ou seja, um aponta para um lado e outro aponta para o outro. O vetor resultante de dois vetores opostos é dado pela diferença no módulo desses, como é possível ver na figura. Você está vendo o A, que é o azul para baixo, e o B, vermelho para cima, são vetores opostos. E veja que esse B ele é maior, e bem maior do que o A. E veja o R, que é esse verdinho. Esse verdinho, se você olhar bem, vai dar exatamente a diferença entre o vermelho e o azul. E veja que a resultante, que é o verde, ele sempre aponta para o lado do maior dos vetores. Nesse caso, o vetor resultante terá sua direção e sentido determinado pelo vetor de maior módulo e poderá ser calculado por meio da seguinte forma. Então, a resultante vai ter a direção e sentido do maior, que no caso é o vermelho, é o B. Então, minha resultante vai apontar para lá. E será dado pela seguinte forma. Ou seja, você vai simplesmente subtrair. Suponha 5 e 3. 5 e 3. Se tiver o mesmo sentido, a soma dá 8. Mas 5 e 3, 5 e 3, se tiverem sentido contrários, a soma já dá 2. Professor, 5 e 3, o senhor disse que a soma dá 2? Eu digo, é, exatamente 2. Professor, então o senhor foi subtrair. Não, eu somei. Eu somei vetorialmente. Só que uma soma vetorial, quando os vetores têm sentidos opostos, vai coincidir com uma diferença aritmética. Pode acontecer dos vetores não terem a mesma direção. Pode acontecer desses vetores virem a ser perpendiculares entre si. Ser perpendicular, pessoal, é formar um ângulo de 90 graus. Então, na eventualidade dos vetores virem a ser perpendiculares, vetores perpendiculares formam um ângulo de 90 graus entre si. Para encontrarmos o vetor resultante de dois vetores perpendiculares, devemos ligar o início de um dos vetores à ponta do outro. Veja o vermelho na vertical, que é o B. Na hora que o B termina, começa o A, que é o azul. E a resultante, que é o verde. Desculpem. E a resultante, que é o verde. Ela vai começar lá no início do B e vai até a ponta do outro, até a extremidade do A. Se você olhar bem, você construiu com isso um triângulo que é retângulo. Aí veja, o vetor resultante nesse caso formará a hipotenusa de um triângulo retângulo. Observe, é o desenho que nós estamos comentando. O módulo
desse vetor resultante pode ser calculado usando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras que impõe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quando os vetores forem perpendiculares, nós acharemos a soma deles utilizando o Teorema de Pitágoras. Mas pode ocorrer, eventualmente, dos vetores não terem a mesma direção e nem serem perpendiculares. Os vetores estarem de banda um em relação ao outro. Vetores que não se encaixam em nenhum dos casos anteriores. Quais são os casos anteriores? Que tenham a mesma direção ou que sejam perpendiculares. Podem ser determinados geometricamente pela regra do paralelogramo, como na próxima figura. Então, você tem o azul e o vermelho, que vão ser somados. Por que se chama de regra do paralelogramo? Nós passamos uma paralela ao azul, veja lá em cima, está no azul mais claro. Passamos uma paralela ao vermelho, você está vendo aí à direita, numa tonalidade mais pink, tá certo? Então, você formou um paralelogramo e a resultante passa a ser a diagonal. Sendo θ o ângulo formado, essa letra aí, sendo θ, isso é uma letra grega e o nome dela é θ. Sendo θ o ângulo formado entre os dois vetores de base, no caso azul e vermelho, o módulo do vetor resultante poderá ser obtido por meio da próxima forma. É uma expressão grande, muito grande, esquisita, mas que nos tira de grandes apuros, tá certo? Nos tira de grandes apuros. E como ela é usada com tanta frequência, torna-se impossível o aluno não lembrar dela. Então, o que foi que nós discutimos nessa aula? A existência de dois tipos de grandeza, escalar e vetorial. Diferença básica. A escalar eu preciso só do módulo, que é o valor numérico e a unidade, e a vetorial eu preciso do módulo, da direção e do sentido. Para representar um vetor, eu faço isso através de uma seta. E para indicá-lo, eu coloco uma setinha sobre a letra que o representa. Veja aí que nesse R, por exemplo, que está aí, ele está muito claro porque está em amarelo, mas tem uma setinha em cima, tá certo? Mas uma maneira de também se representar uma grandeza vetorial, ao invés de colocar a seta, é escrever a letra em negrito. Vimos como é que se soma vetores que têm a mesma direção e sentido, vetores que tenham a mesma direção e sentidos contrários, vetores que sejam perpendiculares e vetores que não sejam perpendiculares e que não tenham a mesma direção. Como sempre, eu coloco alguns exercícios. São exercícios simples, em pequena quantidade, para que você vá fazendo. Primeiro, complete. Isso aqui eu vou ler e já vou dando logo a resposta, mas se bem que você vai responder sem dificuldade. Complete. Soma de dois vetores de mesma direção e mesmo sentido, você deve somar as intensidades. Em sentidos opostos, você deve subtrair as intensidades.
Para somar vetores perpendiculares, você deve aplicar o teorema de Pitágoras. E para somar os vetores graficamente, você deve aplicar o teorema do paralelogramo. Então, esse aí, bem simples. Segunda, dois vetores de módulos iguais a 3 e 2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo da resultante desses vetores. Eu estou colocando abaixo o cosseno de 60. Aqui você vai usar a regra do paralelogramo, que é r ao quadrado, é a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem seria a e b? O 3 e o 2. O 3 e o 2. A ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab vezes o cosseno do ângulo, que foi dado como sendo 0,5. Já na questão de número 3, o módulo da resultante de duas forças de módulo F1 igual a 6 kgf e F2 igual a 8 kgf, que formam entre si um ângulo de 90 graus, vale. Ora, se é um ângulo de 90 graus, ele está dizendo que são perpendiculares. Se eles são perpendiculares, a nossa saída vai ser usar o teorema de Pitágoras. Usou o teorema de Pitágoras com os valores 6 e 8, seguramente você vai achar de forma correta essa resultante. Já a questão 4. A resultante entre dois vetores ortogonais. Ortogonais, pessoal, é porque eles são perpendiculares. Eles são perpendiculares. Ortogonais, eles são perpendiculares. A resultante entre dois vetores ortogonais é 75 unidades. Se o módulo de um deles é 60, o módulo do outro vetor é. Veja que 75 é a sua resultante. Um dos vetores é 60, ele quer saber o outro. Por serem ortogonais, por serem perpendiculares, aqui novamente você vai usar o teorema de Pitágoras. Um móvel desloca-se 6 km para o norte. Essa questão fica melhor se você pegar um lapisinho e for fazendo o desenho que ele vai lendo. Um móvel desloca 6 km para o norte. Aí você bota um traçozinho para cima, que é o norte, com o valor 6. Em seguida, 8 km para o leste. Então, na hora que terminou o tracinho, você faz um na horizontal para o leste e bota o valor 8. O módulo do deslocamento é, ora você andou 6, aí dobrou para a direita e andou 8. O módulo do deslocamento é desde onde você partiu até onde você chegou. Você vai ver que, novamente, nós teremos o teorema de Pitágoras. E a sexta questão. Uma pessoa efetua diversos deslocamentos sucessivos num plano. Novamente, você pega um lápis, vai riscando de acordo com o que ele vai dizendo e vai fazendo desenho. 20 metros para o sul, então você desce 20. 30 metros para o leste, aí você dobra para a direita, 30 metros. 10 metros para o norte, aí você sobe 10 metros. 30 metros para o oeste, aí você volta, vai para a esquerda, 30 metros e para. Para retornar à origem você deve deslocar-se. É só ver quanto é que dá de onde você parou até onde você partiu. Aí você vai saber quanto que você vai ter que se deslocar para retornar à origem. Pessoal, num primeiro momento, essa ideia de vetores, ela fica assim meio nebulosa, porque nós estamos enraigados com a soma de números.
Aqui é a soma de uma outra entidade, vetor. E como eu já frisei bastante, somar números é diferente de somar vetores. Quando você assimilar essa ideia de que são coisas diferentes, você vai ver que flui bem melhor. Eu peço para somar 6 e 8. O aluno insiste em só colocar 14. 6 e 8 somados só dá 14 se tiver a mesma direção e sentido, e nem sempre vão ter. Então, somar números é diferente de somar vetores. Pois eu sou Valdemir Jucá, professor de Física. Gostaria de agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade e a sua perseverança em nossas aulas. E por isso mesmo é que eu bato palmas para vocês. E bato porque é muito merecido. Pois que tenham uma boa tarde, uma excelente tarde e fiquem com Deus. Boa tarde.